A todos, muito bom dia. Bom dia. Primeiro, agradecer o convite do Fórum Angolano de Professores Universitários, penso que é assim. Exatamente. Agradecer a presença de todos aqui, nesta sala. Agradecer por ser sábado. Muitos de vocês tinham agendas outras, mas ainda assim deslocaram-se para aqui para, num curto espaço de tempo, falarmos sobre os desafios da juventude angolana 2023-2027. Bom, eu talvez comece por caracterizar o jovem. O jovem, por natureza, é irreverente. A sua irreverência reside no facto de ser eminentemente insatisfeito. E a sua insatisfação permite-o percorrer caminhos sinuosos sem ter noção do perigo. Mas é disso que o torna o jovem revolucionário. Ser jovem sem ser revolucionário é uma contradição, dizia Che Guevara. O Dr. Savimbi dizia que precisamos de uma juventude que tenha noção de realizar, uma juventude que se assuma. Noção de realizar e uma juventude que se assume. É com esta pequena introdução que vou então dividir a minha intervenção em dois pontos apenas. O primeiro ponto vou falar um bocado da revolução de consciência e no segundo vou falar de conquistas de oportunidade. O primeiro está ligado ao segundo ponto. Revolução de consciência. Angola é hoje um país maioritariamente jovem, todos estamos de acordo. Angola é um país jovem, sua população é maioritariamente jovem. Se olharmos para o sentido de oportunidade, se formos revisitar o aparelho de Estado, o empresariado nacional e outros segmentos, facilmente chegaremos à conclusão que a juventude tem tido pouca oportunidade ou participação no contexto presente de Angola. Aqui uma contradição. Ela é o maior extrato populacional, mas é a juventude a maior prejudicada no contexto presente. Dali, eu começo por falar da revolução de consciência. Os jovens do passado que libertaram Angola, porque eram jovens, naquela altura procuraram, antes de tudo, combater a identidade que o colonialismo tinha imposto a Angola, uma identidade dominadora, porque nós éramos dominados. E estes jovens venceram. Refiro-me de jovens como Jonas Savimbi, Oldin Roberto, Agostinho Neto, Mandume Andemofaya, Equique, Kim Pavita, só para citar. O colonialismo partiu, surgiu um governo de angolanos. Um governo de angolanos que adotou efetivamente o mesmo sistema que o colonialismo adotou. Inculcar a identidade de dominação no seio do seu povo. E como é que foi feito? Como é que é feito isso? Negar educação ao povo, negar instrução ao povo, negar instrução à juventude.
volto para a revolução de consciência. Só é possível libertar-nos, e muitos vão dizer, mas libertar como? Sim, preciso nos libertarmos. Porque, segundo Frank Fanon, e eu concordo, a África libertou-se apenas do ponto de vista político, não se libertou do ponto de vista econômico. E quem não se liberta do ponto de vista econômico, infelizmente, acaba sendo dominado, porque não tem ideias próprias. Se desafiar o contexto, corre o risco de perder o emprego, corre o risco de perder o pão, logo sujeita-se a tudo. Dali Frank Fanon concluiu que a África não se libertou do ponto de vista econômico. E ele considera que o continente africano, o povo africano, ele designou o povo angolano, povo africano, perdão, e ele é africano também, como os condenados da terra. Nós somos os condenados da terra. Por quê? Porque o colonialismo partiu, mas ficou. Ficou por quê? Porque quem está a governar, estou a falar da África, do contexto da África, quem está a governar adotou exatamente a mesma forma de dominação. Negar educação, distrair o povo com bebedeiras, festas, prostituição e outras. Vida fácil. Distraímos-nos com tudo. Bastará ver que agora mesmo, se surgir uma pequena intriga, uma futilidade, vai ser o debate da semana do país. Fulano fez. Mas não tem utilidade nenhuma. É assim que os regimes neocolonialistas distraem o povo. Um povo sedento de conhecimento, um povo que, por pequenas coisas, vai se distraindo. Então, é preciso fazer um caminho da revolução de consciência. A revolução de consciência parte por aqueles que, na busca do conhecimento, conseguiram libertar-se, e esses têm que partir para as suas aldeias, de onde são originários. Cada um de nós tem uma aldeia, mesmo tendo nascido no Marçal, no Rangel, mas os nossos pais, os nossos avós, os nossos trisavós, enfim, partem de um ponto da Angola. Se formos revisitar o Golungo Alto, é do Golungo Alto, né? Sou do Golungo Alto, o primeiro município da Angola. Se formos revisitar o Golungo Alto, vamos compreender que há um desafio a ser feito. A nossa mamã do Golungo Alto, o nosso irmão do Golungo Alto, só está à procura de uma t-shirt e um par de chinelas, para ele basta. Ele não tem noção da riqueza deste país, dos seus direitos e deveres. Ele não sabe que tem um espaço no Orçamento Geral do Estado, que parte do petróleo ou da dívida que Angola vai contraindo, também é dele. Ele tem que beneficiar desses recursos. Mas não sabe por quê? Porque quem está a governar, infelizmente, inculcou na sua mentalidade que ele não é cidadão, ele é um plebeu. Não atingiu a estrutura da cidadania. E não atingiu por quê? Porque às vezes sequer tem um bilhete, sequer tem uma cédula. Quando chegam as eleições, vai lá um grupo de militantes deste ou daquele partido, manipular com sacos de arroz. Agora está na moda o Quenda, 51 mil kwanzas, e este cidadão ou este plebeu compromete o futuro da nação por mais 5 anos. Quem tem que dizer a este jovem que ele está a ser enganado e precisa libertar-se? Porque ele é um cidadão. Ele merece viver com dignidade. Quem é? Somos nós, é o jovem que libertou a sua mente, que tem que partir para este desafio. A revolução que se afigura, ou no presente contexto, é a revolução de consciência. Já não é aquela revolução que se fez no passado para expulsar o colonialismo, para termos hoje um Estado democrático e de direito. Esta ficou para o passado. Agora precisamos fazer uma revolução de consciência
capaz de despertar o interesse e o amor por Angola, de todos. O amor por Angola vai permitir que cada um de nós para o passado. Agora precisamos fazer uma revolução de consciência capaz de despertar o interesse e o amor por Angola, de todos. O amor por Angola vai permitir que cada um de nós olhe apenas na bandeira nacional e não na bandeira dos partidos políticos. O amor por Angola vai permitir que as pessoas não tenham medo de perder o seu emprego porque o MPLA, a UNITA ou a FENELA vão sair do poder. Porque ele é competente e sabe que Angola está acima dos partidos. Mas esta consciência que nos foi inculcada, medíocre, até pessoas que passaram nas grandes universidades têm medo que este ou aquele partido saia do poder, porque senão perdem o espaço de oportunidade. E têm medo por quê? Porque construímos o país na base da mentira, não na base do mérito. É daí que eu considero uma missão espinhosa, difícil, mas possível, da juventude partir para as aldeias, para as comunas, municípios, realizar debates educativos sobre o estado do país, deveres e obrigações, ensinar as pessoas a ler, a interpretar uma Constituição, a ler a Bíblia, entre outros. Porque só quem tem conhecimento não se deixa dominar. Quem não tem conhecimento deixa-se dominar facilmente. Se compararem Luanda ao resto do país, vão chegar à conclusão que ainda estamos distante de atingir a maturidade ou a consciência coletiva e de cidadão. Noutras partes de Angola, o que reside é a consciência militante. É a consciência militante. Para ele, basta o partido lhe oferecer uma camisola, um chapéu, é suficiente, ele está satisfeito. É menos 500 mil kwanzas para comprar uma t-shirt, é menos 100 kwanzas para comprar um chapéu. E ele vai fazendo a propaganda de um partido que usa a sua força para continuar a enriquecer um pequeno grupo. E nós, os mais esclarecidos, estamos aqui na capital, todos relaxados, à espera que um dia o sol volte a sorrir para todos. E este sol nunca está a sorrir, porque para o sol sorrir é necessário que se percorra, que se faça o caminho. Revolução de consciência permite que mesmo esta juventude bastante lúcida, bastante lutador, transforme-se, deixa de ser uma juventude revoltada para ser uma juventude revolucionária. E eu vou trazer aqui um exemplo do que é um revolucionário no verdadeiro sentido e do que é um revoltado. Um revolucionário luta por um ideal, tem uma causa, não procura coisa, tem uma causa. Che Guevara é um exemplo que vou trazer aqui. Che Guevara juntou-se à Revolução Cubana e libertaram Cuba com Fidel de Castro. Não era cubano, era argentino. Fidel deu-lhe a nacionalidade cubana, deu-lhe o posto de ministro, era, portanto, um membro importante do governo de Fidel. Mas Che compreendeu que a sua missão não tinha terminado. E Che Guevara renunciou à sua condição de cidadão cubano e começou a percorrer outras partes do mundo para ajudar a libertar outras nações. É assim que visitou a África e outros países. Jonas Savimbi, também um revolucionário nato, que teve a oportunidade, se fosse um cidadão revoltado, já tinha alcançado uma estrutura capaz de lhe permitir viver com dignidade.
mas como era um revolucionário que buscava a realização coletiva, nunca sentiu-se satisfeito sem antes o seu país ou o seu povo sentir-se realizado de uma forma plena. Foi por isso que muitas vezes renunciou o estatuto de... No contexto presente, vemos muitos intelectuais que primeiro constituem-se como críticos ao regime, mas depois de terem um palco, um bom carro, uma boa casa, já dizem que o país tem rumo. Esta é a diferença de um revoltado e um revolucionário. Um revolucionário é um ser permanentemente insatisfeito, porque ele tem noção que a sua realização não significa nada enquanto a miséria estiver do outro lado da estrada. Se eu tiver todo o conforto do mundo, mas aqui mesmo tenho um vizinho que não tem o que comer, a minha segurança está em causa. Porque quando ele perceber que não está ninguém na minha casa, ele pode assaltar a minha casa. E não é, às vezes julgamos este comportamento, mas são as diferenças que existem, que se vão construir na sociedade, que desenvolvem isso. Vou trazer aqui um exemplo daquilo que eu vivo na minha condição enquanto deputado. Muitas vezes debates, os deputados ganham muito, recebem isso, recebem aquilo, e o povo tem razão em fazer este comentário. Por quê? Porque se você tem um cidadão que ganha 2 milhões de kwanzas, não é o meu salário, mas ganha 2 milhões de kwanzas e, no entanto, o cidadão comum tem um salário mínimo nacional de 30 mil kwanzas ou 20 mil kwanzas, a diferença não é muita. Não é abismal. Como é que você quer que o cidadão comum não se revolte? Revolta-se. Você tem um orçamento geral de Estado que apenas a elite política toda tem espaço. O cidadão comum não tem espaço no orçamento geral de Estado. Você não está a procurar revolta? Está a procurar revolta. Então, um revolucionário tem um caminho a percorrer. Ele tem noção que ele hoje está realizado, mas a sua volta tem muita miséria. Logo, a sua realização não é plena, porque a sua volta tem muita miséria. Ele tem que continuar a distribuir um pouco ou muito que ele vai receber. Daí eu considero que um dos desafios mais importantes, se Angola vencer o desafio da maturação da consciência ao nível nacional, nós teremos construído um país para as gerações futuras. Se nós não conseguirmos isso, acreditem que este país vai continuar a falhar, mesmo que haja uma alternância política. Por quê? Porque você tem que preparar o povo para os desafios do futuro. Se você não preparar, amanhã o meu amigo Jeremias, ou o meu amigo Hulk, ou aqui o Arnaldo, ou o Dr. Dani Pereira, é administrador do Bulungu Alto, e a primeira coisa que ele vai fazer também é enriquecer-se. E o país a adiar-se todos os dias. Mas se ele for devidamente instruído, se ele atingir a maturidade política, a consciência coletiva, a primeira coisa que ele vai fazer é servir os seus irmãos. A primeira coisa que ele vai fazer é desenvolver as aldeias do Bulungu Alto para ter conforto de passar os finais de semana no Bulungu Alto e não na sexta-feira apanhar um carro ou um helicóptero que lhe põe em Luanda, depois vai para Cascais. Ele vai passar o final de semana no Bulungu Alto. O que acontece hoje, somos todos dirigentes, parece que não amamos o nosso país, temos férias, estamos todos a viajar, porque o nosso país não nos proporciona o conforto necessário. Nós exploramos Angola. Eu costumo dizer, Angola comparando a outros países, Angola é um país ainda virgem, tem muito a dar a esse país, acredita? Só tem que ter a sorte de ter dirigentes sérios e comprometidos. Portanto, é necessário instruir, educar a juventude.
É necessário partir para todos os cantos de Angola. Educar, instruir, consciencializar. Para que a alternância política que muito auguramos necessária para que se estabeleça um novo paradigma aconteça sem sangue nenhum. Portanto, é necessário instruir, educar a juventude. É necessário partir para todos os cantos de Angola. Educar, instruir, consciencializar. Para que a alternância política que muito auguramos necessária para que se estabeleça um novo paradigma aconteça sem sangue nenhum. Basta a maturação política. Acham que foi obra do acaso o partido do regime perderem vários círculos eleitorais? Não. Foi a maturidade política dos seus cidadãos. Evitaram o conflito, fomos testados para o conflito, evitou-se o conflito, o povo organizou-se e derrotou. Houve sangue? Não. Estou a perguntar, houve sangue? Não. Não. Maturidade política, maturidade coletiva. Votou-se de uma forma massiva que quem quis roubar viu-se forçado a aceitar que perdeu. É um trabalho de consciência que cada um de nós fez. Académicos, igrejas, partidos políticos, todos. Aos partidos políticos coube a tarefa de organizar, estruturar a defesa do voto. E foi feito. Então, se você conseguir mobilizar, consciencializar o país todo que é jovem, consegues fazer uma transição política pacífica, ordeira, sem sangue. Muitos de nós, sebentes de revoltas, achamos que a solução para o país passa outra vez por revoltas agressivas. Não é o caminho. Este caminho já foi feito no passado e provou que não serve. Apenas deixou do sangue, suor e lágrimas a cada família dos presentes aqui. Então não serve, não é o caminho. O caminho é revolucionar consciências. O caminho é chamar a atenção de todos nós para a participação da construção do país. Isto sim. Você eleito administrador do Kazenga, se o povo não reconhece legitimidade em ti, fazes todo o esforço possível, sem a participação do povo do Kazenga, você não vai conseguir administrar o Kazenga. Mandas tirar lixo de manhã, eles à tarde estão a deitar lixo nas ruas. Tem sucesso? Não. Por quê? Porque o povo não reconhece a legitimidade em ti. Não se entrega na realização coletiva. E busca-se a realização coletiva, a participação de todos, fazendo a revolução de consciência. Há dias comentei no Che Agora Aguenta, no Instagram, vi o administrador do Kazenga, o atual administrador do Kazenga, num ambiente assim de festa com uma figura conceituada do Brasil. Eu disse assim, mas este administrador só aparece em ambiente festivo. E por acaso todos os vídeos que viralizam do administrador do Kazenga é em festas. Vão concordar comigo? Ou está a dançar com uma polícia, ou está não sei aonde, é só em festa. Já viram um discurso que impactou, uma ação que impactou o povo do Kazenga? Eu não vi. Outro debate que eu vi no Kazenga é da sétima avenida, né? É da sétima avenida, quando chove morre sempre, já morreu lá gente. Este debate eu vi. Só que não vi o administrador aí. Mas o administrador é jovem. O administrador não sente. É artista. É mágico. Vou buscar aqui um paralelo. Para se ser dirigente é preciso amar o povo.
E a juventude, o futuro deste país, passa necessariamente pela juventude. E se você continuar a ter administradores municipais, governadores, ministros que mal conhecem Angola, mal amam este povo, este país está condenado ao fracasso. Este país está condenado ao fracasso. Nós vemos as notícias que vão circulando por aí. Fulano X envolvido nesse escândalo, envolvido naquilo, envolvido neste tráfico, naquilo. E o país está em silêncio. O país está em silêncio. Se você continuar a ter administradores municipais, governadores, ministros que mal conhecem Angola, mal amam este povo, este país está condenado ao fracasso. Este país está condenado ao fracasso. Nós vemos as notícias que vão circulando por aí. Fulano X envolvido nesse escândalo, envolvido naquilo, envolvido neste tráfico, naquilo. E o país está em silêncio. O país está em silêncio. Em silêncio. Por quê? O que é que se passa? O que é que se passa? Que elite de dirigente nós temos? Então, vai remeter-vos no que eu estou a chamar de revolução de consciência. Para se ser dirigente é preciso ter o mínimo de instrução religiosa, acadêmica e familiar. Se você não tem isso, você comete as maiores besteiras. Você vai confundir o exercício das funções públicas ao exercício da tua condição de pai. Vais confundir a tua casa e o país. Vais confundir a tua casa e a administração. Então é preciso instruir. Nós já estamos a ver que o país está assim. Então, para mudar o país daqui, num futuro muito próximo, você tem que fazer um trabalho de base. Se você não fazer um trabalho de base com a juventude, vais conseguir? Não. Uma juventude que consegue fazer um trabalho perfeito de revolução de consciência torna-se verdadeiramente o estrato mais importante do país. E se é o estrato mais importante do país, facilmente consegue conquistar o que ela pretende. É mínimo. Uma casa é coisa mínima. Um carro é coisa mínima. Num país dotado de oportunidades. Mas um país que não consegue conferir oportunidade aos seus cidadãos, parece que isso é coisa de outro mundo. O nosso país fracassou de tal sorte que hoje, quando o Estado, o Ministério da Saúde, da Educação ou a AGT anuncia vagas, todos nós vamos a correr. Caríssimos, isso é sinônimo de que a nossa economia fracassou. Um país cuja economia de mercado, o setor que deve abarcar, que deve mais empregar os cidadãos, é o setor privado. Mas nós todos estamos à procura para entrar no privado, no Estado? No Estado. Por quê? Porque o privado não oferece segurança. Não oferece segurança. O Estado é que oferece segurança. Por isso brincam conosco. Uma província da dimensão do Luanda, 20 vagas para a gente. Quem vai lá? Quem vai entrar? Estou a ver pessoas a oferecerem 1 milhão de kwanzas, 2 milhões de kwanzas. Está a fazer dívida para uma vaga na AGT. E aparecem os oportunistas para burlar um jovem que apenas quer um lugar para cá. Fracassamos. Temos que aceitar. Fracassamos por quê? Porque não, os fatores internos não estão a influenciar os fatores externos. Os fatores internos se influenciam os fatores externos. Tens atração de investimento? E a atração de investimentos permite que empresas venham para o país e essas empresas geram empregabilidade. Tendo um emprego estável, consegues fazer um crédito para ter um carro e uma casa e vives com dignidade. Então, o primeiro passo passa necessariamente por fazer uma revolução de consciência. A revolução de consciência vai permitir determinar o que é que nós somos como jovens, o que é que nós representamos como força e que futuro podemos efetivamente construir. Enquanto formos o extrato maioritário
mas sem noção da nossa força, vão continuar a brincar com a juventude. Dizia o presidente Savimbi, um povo que não conhece a sua força pode ser vítima da sua própria força. Quando não se tem noção da própria força, podemos ser vítimas da própria força. Disse de outra maneira, mas o sentido é este. Então, caríssimos, precisamos percorrer, precisamos fazer caminho, precisamos fazer um trabalho mais de cidadania e menos militância. É a cidadania que derrotou o MPLA em vários círculos. Não foram os partidos. Foi a cidadania que derrotou o MPLA em vários círculos eleitorais. Aqui em Luanda, realizamos pequenos debates em vários bairros. Cacoaba, Paraíso, Placa, Projeto Agir, Projeto não sei. Isto ajudou a maturar a consciência. O Zaire realizou vários debates, uma nata de intelectuais desta província, partidos políticos, revolucionaram a consciência. Cabinda, entre outros espaços. Então este é o caminho. Este é o caminho. Não temos outra saída senão esta. Eu podia falar de várias coisas, mas como é um espaço de interação, como início de conversa, de debate, também acho que passei os 25 minutos. Passei os 25 minutos já. Como início de debate, eu ficaria por aqui, permitindo que façam questões. Obrigado.